Em conformidade com as obras. Humberto Fabre pelo Espírito Geraldo Campos. Amor e Equilíbrio Audiobook. Segunda parte. Final. Capítulo 13. O líder encapuzado. Não precisei esperar mais do que meia hora para que as entidades que se acotovelavam no local iniciassem a sua aproximação, uma vez que entenderam que o Gracindo e seus correligionários me abandonaram à própria sorte. Por estarem em menor número, sempre temeram o meu sequestrador e como sabiam que eu não passava de sua propriedade, jamais ousaram sequer se aproximar de mim, mas a partir de agora, a situação foi completamente alterada. Uma das entidades que mais se parecia com um monstro, pelas suas deformações, e que provavelmente deveria chefiar as outras, foi se aproximando com certo critério e quando se encontrava na minha frente falou com a sua voz rouquenha, cujo hálito e emissão de perdigotos tornava-o ainda mais repugnante. Vejo que todos os seus verdugos o abandonaram, porém, não se preocupe, pois saberemos cuidar de você. Aliás, pelo que assistíamos, nossas atitudes contigo serão tão carinhosas, ou até um pouco melhores do que a dos seus amiguinhos. Peço que não se preocupe. Após encerrar a frase, o asqueroso deu uma solene gargalhada, interrompida logo em seguida por um comando de voz firme, dado por alguém que acabava de adentrar ao salão principal: basta. Afastem-se do Felício, que agora nos pertence. A entidade, surpreendida pela força da expressão, deu alguns passos atrás, mas logo retomou a sua postura agora desafiadora, respondendo: como ousa adentrar nos domínios que me pertencem dando-me ordens absurdas? Quando pude observar, havia 5 homens vestidos com mantos negros até os pés e grandes capuzes que não permitiam que seus rostos pudessem ser vistos. O que seguia à frente, segurando um bastão, acionou certa parte dele e de sua ponta faíscas elétricas produzidas em alta intensidade, demonstravam que aquele aparelho poderia produzir imenso desconforto caso fosse aproximado do corpo de um daqueles sujeitos que ali se encontravam, literalmente prontos para o repasto, aliás, do qual eu seria servido como prato principal. Por frações de segundos, pensei: creio que eu vá sair do inferno conhecido para um que jamais ousaria imaginar. O que será de mim? Meus pensamentos foram interrompidos pela resposta do encapuzado, que continuou firme e apontando-me, disse sem qualquer ponta de receio: até alguns instantes atrás este sujeito pertencia ao Gracindo, com o qual você e a sua turma não ousavam se meter. Agora ele irá nos acompanhar e caso alguém tente nos impedir, posso garantir-lhes que tamanha ousadia irá custar muito caro. O seu interlocutor, quase vomitando chamas de ódio, mas amedrontado, respondeu com voz trêmula: leve este miserável daqui e faça dele o que bem entender, com a condição de sair de meus domínios o mais rápido possível. Encerrando a frase, se afastou do salão principal, sendo acompanhado pelos demais que lhe constituíam o pequeno séquito. O encapuzado solicitou que me retirassem das correntes e aproximando-se auxiliou-me a levantar e sustentando-me começou a me retirar do local. Em meu total desespero, cabisbaixo como me encontrava para não dar qualquer sinal de revolta ou ousadia, supliquei: Senhor, tenha misericórdia de mim, pois não suporto mais tanta tortura e humilhação. Ele continuou andando calado sustentando-me, pois em minha debilidade eu mal conseguia andar e somente quando atingimos a rua, cuja claridade chegou a ofuscar-me a visão, ele falou: não tema coisa alguma, pois nada de mal irá acontecer a você. Para a sua tranquilidade, saiba que eu fui encarregado pelo Josias, para vir resgatá-lo. A emoção que me invadiu foi tamanha, que eu simplesmente não pude mais sustentar-me em pé, perdendo em seguida os sentidos. Capítulo 14. Inusitado despertar. Despertei aos gritos de pavor pelo pesadelo em que estive envolvido, onde criaturas procuravam massacrar-me das mais diversas maneiras, utilizando ferramentas rudimentares, exponenciando assim o meu suplício. Ao acalmar-me, percebendo que tudo não passou de um sonho horrível, procurei olhar ao meu redor, no intuito de localizar-me. O que vi era para mim extremamente interessante, pois encontrava-me instalado em uma cama confortável, envolta por uma espécie de redoma, de material translúcido, semelhante ao cristal,
onde alguns tubos estavam conectados, retirando do seu interior um tipo de atmosfera poluída, que saía do meu próprio corpo conforme pude observar, como se eu o exalasse pelo suor, contudo, sutilizado de tal forma que me causava surpresa. Passei o olhar pelo ambiente, a minha debilidade permitiu apenas o movimento de minha cabeça de um lado para o outro e pude perceber em meu campo de visão limitada, que outros pacientes também se encontravam instalados naquele tipo de câmara, sendo que todos ressonavam, alguns de forma tranquila, outros porém, demonstravam um sono agitado, como se os seus corpos estivessem experimentando pequenas convulsões. Respirei aliviado, apesar de certa sensação de dor em meu tórax e o desconforto de minha completa debilidade, que sequer permitia que eu movimentasse os meus braços ou pernas. O comando era dado através de minha vontade, contudo, os membros simplesmente não obedeciam, como se estivessem sob forte anestésico. Pelo menos, apesar de toda essa dificuldade inicial, certo grau de tranquilidade me invadiu, porque eu percebia naquele instante que tudo o que parecia ter sido por mim experienciado, estaria ligado a enormes pesadelos, por mais reais que eles pudessem ter se apresentado. Com certeza, pela modernidade daquele hospital, eu deveria ter sido transferido para a capital, porque não possuíamos nada nem próximo daquilo em minha cidade e algum tipo de medicação, certamente à base de morfina ou alguma outra droga semelhante, com certeza deveria ter sido utilizada, fazendo-me vivenciar mentalmente todas aquelas horríveis sensações, como se fossem realidade, a começar das ocorrências excêntricas relativas às questões de morte, traições, abusos e penalidades as mais diversas pela internação em um ambiente infernal conhecido em parte por mim. Sem dúvida alguma, apesar dos pesadelos cruéis, algo em mim soava diferente naquele despertar, pois com o passar de alguns minutos, não saberia dizer ao certo, um tipo de revisão mental apresentava-se em sequência, onde por algum elemento de comparação, os meus sentimentos, sensações, pensamentos e atitudes voltavam à minha mente em velocidade incomparável, onde associações eram feitas com as acusações e penalidades daqueles algozes oníricos, e todas elas, faziam forte relação com as minhas posturas de natureza exclusivista e orgulhosa. Via-me de repente sendo contestado consciencialmente nos meus valores em relação a pessoas e minha maneira de tratá-las, a começar da intimidade no lar, incluindo também meus amigos, partidários, desafetos e empregados, passando inclusive pela forma como eu administrava as propriedades que possuía. Um verdadeiro turbilhão me assaltava a mente, levando-me em determinado instante ao desespero, onde as acusações daqueles seres infernais, pelo menos grande parte delas, faziam completo sentido. Quando percebi que entraria em um processo de absoluta culpabilidade, notei a aproximação de um médico ou enfermeiro, que próximo à redoma onde eu me encontrava instalado, moveu algo em um pequeno aparelho e quando procurei me manifestar, um sono incontrolável abateu-se sobre mim. Capítulo 15. Sálvio. Não poderia calcular a quantidade de vezes que eu despertava e retornava a dormir pesadamente, apesar dos meus pesadelos passarem a dar a nítida impressão de serem um tanto reduzidos, pelos menos aqueles que eram considerados por mim como os mais cruentos, onde a minha dignidade pessoal e particularmente a minha masculinidade, eram aviltadas ao extremo. Nestes instantes dos meus sonhos, quando agredido absurdamente em minha masculinidade, eu despertava aos gritos, procurando sair daquela trama indecente, onde pessoas, sendo eu particularmente incluído, serviam de repasto para aquelas criaturas zombeteiras e monstruosas. Quando constatava que me encontrava ainda internado e sem conseguir fazer qualquer solicitação, porque ao divisar a figura de algum enfermeiro ou enfermeira, não havia tempo de dizer-lhes coisa alguma, porque eles ou elas vinham a passos rápidos em direção àquela espécie de câmara que me abrigava e movendo algo no pequeno aparelho ao lado, me colocavam novamente num sono profundo. Porém, como tudo parece ter um fim, em uma manhã, quando o sol ainda praticamente nascia, podendo ser percebido por uma janela ao lado do meu moderníssimo leito, acordei um tanto mais calmo, como se houvesse ressonado por meses a fio.
Procurei me localizar melhor e movendo a minha cabeça para o lado oposto, impossibilitado que ainda me encontrava de comandar os movimentos do meu corpo, notei a presença de um jovem próximo ao leito, o qual sorria levemente, demonstrando pelas suas características, não passar dos 25 anos de idade. Ele aguardou alguns instantes e, logo depois de desejar-me um bom dia, perguntou: "Como está se sentindo, Felício?" O impacto da pergunta em mim, pelo tratamento íntimo, não permitido de forma alguma para qualquer pessoa, a começar de minha família, soou-me com tamanho desrespeito, que parte de minhas forças pareceram retornar e eu apenas respondi: "Senhor. Senhor Felício." "Muito bem, Senhor Felício, queira desculpar-me. Mas, entre nós, o uso de certas nomenclaturas não é mais necessário, como aquelas que eram comuns até certo período de tempo atrás, utilizadas em nossas experiências terrenas." Ao contrário de me sentir à vontade com aquela explicação estranha, aquele garoto me pareceu muito petulante e articulado demais para o meu gosto, pois mesmo que eu estivesse num hospital da capital, as condições de respeito na cidade grande não deveriam ser esquecidas, afinal de contas, eu não era um paciente qualquer e sim uma autoridade. Desta forma, pela debilidade em que eu me encontrava, achei melhor não despender as minhas energias e o meu tempo com aquele moleque e preferi dar-lhe algumas ordens: "Garoto, chame o médico responsável pelo meu atendimento, pois tenho muito o que perguntar, a começar das minhas acomodações não serem condignas com a minha posição, em apartamento reservado, e também diga-lhe que eu quero saber a respeito da minha família." O rapaz sorriu com tranquilidade e voltou a falar sereno: "Meu nome é Sálvio e eu sou o médico responsável por esta unidade de atendimento e posso garantir-lhe que você está alocado da maneira que lhe é a mais adequada para que o seu tratamento, e também dos demais pacientes que aqui se encontram, possam oferecer melhores resultados no menor prazo de tempo possível." Procurando disfarçar a minha surpresa diante daquela figura juvenil, tentei replicar, contudo, de maneira firme ele continuou: "Em relação à sua família e visitas, elas estão suspensas até que a sua recuperação se mostre adequada para o contato. Sendo assim, peço que não se preocupe com as condições que lhe são apresentadas, pois elas são o melhor para você neste instante, conforme informação sintetizada que eu acabei de lhe oferecer." Aquilo foi demais para minha paciência, pois eu não poderia ser tratado daquela forma depois de tudo o que eu experienciei como paciente daquele hospital estranho, que bem poderia estar abrigando um bando de loucos e muito provavelmente, caso isso fosse real, eu conseguira sair daquela condição. Pelos pensamentos contraditórios que me envolveram, onde desrespeito e enfermidade faziam a sua junção, passei a sentir uma dor intensa em meu tórax, parecendo que ele estava a ponto de implodir. Na tentativa de falar algo, a dor aumentou significativamente e naquela agonia, pude apenas ouvir do rapaz: "Felício, essa sua postura irritadiça somente irá piorar o seu quadro. Vamos retornar aos procedimentos anteriores, por mais um período de tempo." Pude ver que ele mexeu no pequeno painel e quando eu tentava protestar sobre as ocorrências, um sono arrebatador se apresentou e a sua figura foi desaparecendo gradativamente dos meus olhos. Capítulo 16. Explicações inaceitáveis. Depois da experiência do contato com o médico, o tratamento a mim reservado produziu mudanças significativas, pois daquele momento em diante, o meu sono ganhou características de intermitência, dando-me alguns poucos minutos de reflexão entre um e outro, sobre o que se passava no período onírico. A impressão ou talvez realidade, eu já não saberia dizer, era de estar em uma sala confortável, na frente de um psicoterapeuta, psiquiatra ou qualquer coisa que o valha, mais conhecido por mim e no meu círculo familiar e de amigos como médicos para loucos, que me ouvia as reclamações justas no meu ponto de vista, a respeito de tudo e de todos. Esses momentos eram entrecortados por imagens que se sucediam como uma volta ao passado, onde os meus pensamentos e também as ações desfilavam em contraste com valores exarados nos aspectos religiosos, conforme a minha opinião.
Eu literalmente lutava contra aquilo, porque considerava as questões religiosas um bom aparelhamento de controle de mentes infantis ou debilitadas, devidamente preparado para controle das massas, como se fossem ratos de laboratório ou cães correndo atrás do próprio rabo. Era um confronto de valores significativos, pois eu negava veementemente que os meus métodos, e também de parte de minha família, em relação aos negócios, poder, posição e outros aspectos relacionados, fossem incorretos, pois para mantê-los, somente com mãos de ferro seria possível em um período de tanta concorrência. Eu confrontava principalmente as questões voltadas ao relacionamento com funcionários, onde todos eles representavam, para mim, ferramentas úteis enquanto estivessem produzindo dentro do que eu achasse adequado e algumas vezes admitia mesmo ter que usar de métodos disciplinares mais acentuados, principalmente diante de questionamentos sobre excesso de trabalho, pouco ou nenhum salário e outras coisas de somenos importância. Quando eu despertava daquele sonho que me parecia duplo, mantinha-me firme em relação ao que construí, procurando de certa maneira protestar sobre o tratamento que me dispensavam. Creio que se passou dias ou semanas naquele tipo de terapia ou qualquer tentativa que faziam, em querer alterar os meus mais arraigados conceitos, porém, eu poderia garantir que toda a dor e o sofrimento experimentado, fosse real ou não, de maneira nenhuma iriam modificar a minha forma de pensar e mesmo de me conduzir. Finalmente, em mais uma manhã, despertei, só que nesta oportunidade, a redoma estava entreaberta e ao lado do meu leito estavam a figura do Sálvio, o garoto que se apresentou como médico responsável da área onde eu fui instalado e também um outro jovem, que me saudou da mesma maneira que o primeiro, sem qualquer formalidade e respeito pela minha idade e posição que ocupava na sociedade. Na verdade, pelo menos para mim, algum restabelecimento ocorrido naquele hospital, me colocava novamente à frente dos meus valores, reforçando-os à medida em que eles eram contestados e os momentos macabros vividos com a turba inconsequente já haviam ganhado espaço no meu imaginário, como pesadelos causados por algum desajuste cerebral, apesar de continuar praticamente imóvel em relação ao comando do meu corpo. Entretanto, pelos menos os dois rapazes que se encontravam na minha frente eram de fato reais e pareciam aguardar que eu retomasse integralmente a minha lucidez, para em seguida o Sálvio informar com o seu tratamento descortês: Felício, está em minha companhia o Adalberto, médico também e meu assistente direto, com o qual faço os revezamentos necessários. Esperamos que você esteja sentindo-se melhor. Irritei-me com a tentativa de familiaridade, não permitida obviamente, e respondi: como posso estar bem se não consigo mover-me, sentindo-me como que anestesiado do pescoço para baixo? O tal médico que acompanhava o Sálvio foi quem procurou esclarecer-me: esta condição que ora se apresenta é devido ao tempo em que você esteve imobilizado enquanto prisioneiro. Tenha certeza de que estamos envidando todos os esforços para que você em breve tempo possa recuperar-se. Não deixei o sujeito continuar com a sua explicação absurda e aumentando o tom de voz para fazer-me respeitado, disse: ora, doutor. Prisioneiro de quem? Tudo não se resumiu a pesadelos, com os quais convivo agora sob efeito de outras drogas, como se estivesse em dois locais ao mesmo tempo, deslocando-me do corpo, como uma espécie de transe, se é que esse tipo de situação possa mesmo existir, sob efeitos químicos que devem fazer parte do meu tratamento. A propósito, como sou paciente deste hospital e não um réprobo encarcerado, exijo um contato com a minha esposa, para que ela inicialmente me transfira para um apartamento digno da minha pessoa ou até mesmo deste hospital de malucos. Assim que encerrei o meu protesto, o Sálvio virou-se para o seu assistente e disse: o método indireto não está surtindo o efeito desejado, conforme constatamos. Teremos que incluí-lo no sistema de choque reencarnatório de curto prazo. Eu olhei para ambos com tamanho descrédito pelo disparate que estava ouvindo, que o Sálvio adiantou-se e disse: fique em paz, Felício, e tenha absoluta certeza de que acompanharemos o desenrolar de seu tratamento, procurando fazer o nosso melhor.
Foram essas as últimas palavras que ouvi, porque sem que eu pudesse fazer algo a respeito, eles devem ter aplicado alguma nova e poderosíssima droga, que mais uma vez a rotina se estabeleceu, um sono incontrolável. Segunda parte. Capítulo 17. Informações iniciais. Salve-o, gostaria de apresentar a Janete, nossa estagiária, cuja conclusão em seu curso de especialização em medicina em nossa dimensão se deu há muito pouco tempo. Sim, obrigado, Adalberto. Seja bem-vinda, Janete. Eu recebi recentemente o reporte contendo suas informações e gostaria de parabenizá-la pelo excelente desempenho na finalização de seu curso. Fico agradecida por estar fazendo parte de sua equipe, Dr. Salvio. Creio que os aspectos práticos serão úteis durante o meu estágio, principalmente nos casos considerados mais acentuadamente delicados. Nós é que agradecemos, Janete. De agora em diante, o Adalberto será o seu orientador, a começar de um paciente que vem oferecendo grandes resistências no terreno dos seus valores pessoais, obviamente distorcidos. O Adalberto irá prestar-lhe as primeiras informações pelos relatórios que dispomos e, logo após a sua leitura, você poderá acompanhá-lo nos procedimentos seguintes. Realizados os cumprimentos, o Salvio se retirou para suas atividades, enquanto o Adalberto permitia um certo tempo para que a Janete se inserisse no intrincado drama pelo qual passava o Felício. Ao término da leitura das informações iniciais a respeito do período em que o Felício encontrava-se reencarnado e os aspectos gerais de sua programação, a Janete, muito impressionada, disse: verifiquei que o programa proposto para o nosso paciente não se mostrava em nada muito além de seus limitados conceitos a respeito da relação com o semelhante. Bem observado, Janete, pois o Felício foi devidamente orientado pelos mentores responsáveis pela sua reinserção no plano terrestre, durante um bom período de tempo em que esteve em nossa dimensão, onde procurou se quebrar suas resistências relativas a classificar os seres humanos mais desprovidos de recursos, não de capacidade mental e sim de condição social, realizando desta forma, que essas pessoas não são seres inferiores da criação. Compreendo, Adalberto, mas, pelo que observei, essas características do Felício estão relacionadas à penúltima existência, quando se posicionava como um escravocrata. Pela lógica, as tendências não poderiam ser reavivadas neste particular, levando a novos desajustes em relação ao desrespeito às pessoas que lhe seriam seus funcionários. Sem dúvida este item, bem como outros analisados, foi devidamente considerado, entretanto, com o acompanhamento de um espírito mais consciente, posicionado como sua mãe e pela qual receberia todo o suporte na educação e noções exatas de relacionamento respeitoso entre os seus semelhantes, o Felício poderia ter alterado significativamente a sua visão sobre o mundo e as pessoas. Contudo, tão logo viu-se desvinculado da figura materna pelo desencarne desta, deixou-se influenciar por alguns de seus parentes e um pouco também pelo seu pai, retornando em certa parte à sua anterior condição de ver o seu próximo como ser inferior à sua pessoa. Neste caso, Adalberto, ele não sofreu as influências do meio, que voltou a reforçar seus pontos de vista. Naturalmente que o meio pode gerar certa influência, mas o que comanda a nossa vida, sempre será o livre-arbítrio, pois na condição atual de nosso quadro evolutivo, não é mais admitida a condição de que não possuímos uma boa dose de discernimento para conduzirmos a nossa existência. Note que iniciei as informações sobre o nosso paciente, relatando o preparo dos mentores durante seu estágio em nossa dimensão e a inserção de sua mãe, como orientadora direta e também como aquela criatura que faria que ele pudesse se recordar de forma intuitiva o que havia proposto para ele mesmo em seu programa reencarnatório. Aliás, em relação à sua genitora, diga-se de passagem, foi exatamente ela quem intercedeu pelo Felício, durante o seu estágio como prisioneiro da turba que o sequestrou depois de seu desencarne, submetendo-o aos mais diversos tipos de tortura, as quais ele insiste em relegar ao plano imaginativo. A estagiária aguardou alguns instantes, como se meditasse sobre as informações prestadas, para logo em seguida lançar outra questão,
pelo que pude constatar no relatório de seu quadro, foram realizados trabalhos psicoterápicos em segundo plano. O que exatamente significa esta técnica? Exatamente aquela que foi exportada para a Terra e vem sendo utilizada em certa parte ainda, ou seja, não totalmente completa, pela regressão de memória, sendo conhecida comumente como terapia regressiva a vidas passadas. Naturalmente, utilizamos desta técnica para com os nossos pacientes, mas incluindo ainda outros aspectos considerados como segundo plano, que em suma trata-se do desdobramento do espírito de seu envoltório perispirítico mais denso, para que um terapeuta posicionado junto a intermediários em nosso plano possa trabalhar diretamente com o paciente. Para aquele que vem sendo assistido por esta terapia, a impressão que lhe causa é a de um sonho, onde surge à sua frente especialistas que buscam auxiliá-lo na revisão de valores, entre outros aspectos de relevância em cada caso, logicamente. Na esfera de nossos trabalhos, o mencionado paciente desdobrado passa a se comunicar através de um médium em nossa dimensão com o terapeuta que lhe atende. Como você pode perceber, estamos muito próximo em condições de adensamento dimensional do planeta e as técnicas utilizadas na Terra são similares àquelas que desenvolvemos por aqui e via de regra acabam sendo exportadas para lá, conforme já mencionei sobre a terapia de vidas passadas. Bem, Adalberto, diante desta situação tão intrincada e com um resultado considerado aquém das expectativas, qual será o próximo passo a ser dado no tratamento do Felício? Janete, conforme recomendação do nosso dirigente, será realizado o tratamento de choque, utilizando para isso a reencarnação por curtíssimo espaço de tempo, porque diante das leis do Criador, a busca será sempre pela educação do espírito e não pela sua punição, conforme falsamente muitos de nós ainda insistimos em aceitar. Esta técnica consiste em realocá-lo no plano terrestre pelo período de 1 ou 2 meses no máximo, visando quebrar a sua resistência em relação à distorção de seus valores, que foram exaustivamente trabalhados antes de sua reencarnação e durante este período em que ele se encontra conosco, sem que ele permitisse retornar às suas promessas de natureza pessoal, pois o enclausuramento mental em que se posicionou é tamanho, que terminou por criar um processo auto-hipnótico dos mais ferrenhos. Sendo assim, o pequeno período de contato com a matéria mais adensada no plano terrestre poderá ser de grande auxílio para o Felício. Sequer poderia supor a utilização desta técnica nestes casos de natureza tão delicada, Adalberto. Sim, e não são tão esporádicos assim, infelizmente, pois algumas opiniões equivocadas que mantinhamos ou por vezes continuamos mantendo, não precisamos de um verdadeiro chacoalhão para despertar delas. Não é por vezes a dor ou o desconforto que nos visita, alertando-nos a respeito da necessidade de mudar. É bem verdade. Bem, Janete, indo direto ao ponto, para darmos prosseguimento ao tratamento inicial indicado para o Felício, vou precisar de seu auxílio. Então, vamos trabalhar? Não precisa dizer 2 vezes, Adalberto. Agora mesmo. Capítulo 18. O criminoso e o crime. Realizado o percurso com o uso do aerotransportador, o Adalberto na companhia da Janete, desembarcaram em um local ermo da cidade onde o Felício havia sido o prefeito até a data de seu desencarne. Assim que iniciaram a caminhada, a Janete questionou, para onde exatamente estamos indo nesta hora da madrugada? Vamos até uma residência que o Felício e alguns de seus amigos e correligionários de maior confiança costumavam frequentar. Lá encontraremos uma das jovens que estará em condições do contato com o nosso assistido. Significa que pelas disposições dela de natureza fisiológica, nós teremos uma possibilidade razoável para que o Felício possa tê-la como futura mãe. Veja, já estamos chegando, contudo, antes de entrarmos no local, vamos recorrer à prece, para que nos mantenhamos devidamente sintonizados com o alto, para que as entidades presentes não possam nos perceber energeticamente, uma vez que nas condições que se apresentam, não poderão ter qualquer contato visual. Janete, por favor, você gostaria de conduzir-nos na oração? Como não, faremos o Pai Nosso. Assim que a belíssima prece, ensinada pelo nosso mestre foi encerrada,
os dois voluntários do bem adentraram o ambiente que se mostrava já às escuras, sem a presença de qualquer frequentador encarnado. Todavia aqueles desencarnados que lá ficavam instalados demonstravam os efeitos dos alcoólicos e químicos vampirizados de muitos dos frequentadores que por lá estiveram. As jovens em sua maioria repousavam, em um sono um tanto agitado, apresentando o desgaste dos desvários ocorridos com os seus clientes. O Adalberto, aproximando-se de um dos quartos da enorme residência, informou: Janete, encontraremos aqui a jovem que poderá servir aos sagrados propósitos da maternidade. Ao entrarem, a moça estava desdobrada de seu invólucro físico, recostada em uma cadeira próxima de uma mesa com espelho, apropriada a maquiagens ao gosto dos tratos femininos daquela década. Pelo seu estado geral, ela apresentava sobre o seu corpo espiritual os efeitos dos alcoólicos consumidos durante a noite, o que lhe dava uma condição anestésica, produzida pelo excesso do produto. O Adalberto, aproximando-se da jovem, informou: esta é a nossa irmã Rosita, a qual estamos visitando há mais de 15 dias, por solicitação do nosso dirigente, quando foi constatado que o Felício não estava reagindo positivamente ao tratamento ministrado. Apesar de suas feições mais envelhecidas, naturais pelos excessos, ela ainda é relativamente jovem e em condições favoráveis para a maternidade. Lamentavelmente, ela foi transferida para este local, quando contava com apenas 13 anos de idade, pelo próprio Felício, que se encarregou do crime, sequestrando a criança como pagamento de uma dívida de um dos seus empregados na fazenda. De nada valeram os protestos dos pais, que, posicionados em regime de trabalho escravo, temeram pela própria vida e pelos demais filhos que tinham sob a sua responsabilidade. Meu Deus, Adalberto, quanto desequilíbrio e infelicidade com as consequentes responsabilidades assumidas pelo nosso irmão. Sim, lamentável realmente, pois a sua ficha é extensa, proporcionada pela enfermidade egóica e suas consequências desastrosas, aliadas ainda à ganância e à fascinação pelo poder. Em síntese, o criminoso de uma maneira ou de outra sempre volta para o local do crime, não? Perfeitamente, Janete. A expressão, apesar de ser exagerada na opinião de muita gente, é uma realidade que podemos constatar em nossa dimensão, por exemplo, pois a mente enclausurada na culpa, quando encarnada, acaba pelo processo do desdobramento visitando o local onde seus crimes foram cometidos ou então, caso seja a sua posição de desencarnado, o mesmo continua ocorrendo. No final, não fugimos de nossa consciência e tampouco de nossas obras. Note que o Felício, depois de seu passamento, foi sequestrado do túmulo e supliciado aqui neste ambiente por mais de 5 anos, pela turba que acreditava fazer justiça pelas próprias mãos, enfermos do ódio em que se mantinham ou ainda se mantêm, sendo que em sua maioria, o tratamento será também de largo prazo. Bem, Adalberto, o que é a vida e a justiça divina, não? A criança desencaminhada pelo Felício poderá, se tudo estiver dentro dos conformes, ser-lhe ainda a sua mãe. Realmente, é no mínimo impressionante, mas resta-me uma questão. Pois não, diga. Como fechar todo esse imbróglio ou melhor, entendê-lo? Bom, a Rosita trazia em suas tendências os desequilíbrios da sexualidade aviltada de outras existências, onde por sua vez foi companheira de desatinos do coronel, que na existência atual tinha como proposta receber como seus empregados várias criaturas com as quais se desacertou em outras de suas experiências reencarnatórias. Entretanto, o seu acentuado egoísmo novamente colocou quase todos como seus verdadeiros satélites, usufruindo de um direito que não possuía, tornando a usar em seus métodos, aqueles que muito se assemelharam em seu passado de desequilíbrio. Em outras palavras, o nosso Felício literalmente perdeu uma existência da qual poderia ter saído relativamente vencedor, apesar das tendências ainda exacerbadas, não, Adalberto? É uma realidade incontestável, até porque, com o anjo que o tutelou durante certo tempo de sua existência terrena na postura de sua genitora e a qual intercedeu inumeráveis vezes por ele, o sucesso relativo da última jornada teria se concretizado, mas o que não fazemos no uso da liberdade que possuímos, não? Em todo caso, uma existência não pode ser de todo perdida conforme sabemos,
pois alguns benefícios para os cidadãos de sua comunidade terminaram por ocorrer, na geração de empregos indiretos e atividades comerciais, o que pesou para que a interferência pudesse acontecer em favor de todos, me referindo também ao Gracindo e sua equipe de criaturas, todas elas tão enfermas quanto ele, por vivenciarem a vingança que é elemento corrosivo ao ser e, gradativamente, por não estar em consonância com a condição divina em nós. Termina por nos exaurir energeticamente, nos predispondo à assistência necessária, claro que tudo ao seu tempo. Agradeço a sua disposição em ensinar, Adalberto. De forma alguma, pois sou como você, um mero aprendiz da vida, pela bênção do nosso Criador. Vamos verificar o que podemos fazer agora em favor dessa nossa irmã. Capítulo 19. Auxílio constante. Realizadas pela dupla de médicos algumas análises iniciais em Rosita, procurando constatar as condições próprias para o procedimento gravídico, o Adalberto falou: apesar da nossa irmã já haver incorrido na prática de 2 abortos, suas condições orgânicas, pelo menos em primeira auscultação, são ainda favoráveis à maternidade. Ela poderá incorrer em novo abortamento, uma vez que a sua atividade não inclui os quesitos relacionados às questões maternas, Adalberto. Sim, é bem provável que isso possa ocorrer, até mesmo pela condição em que a Rosita se apresenta, sendo uma pessoa dependente daquela que é proprietária e organizadora das atividades infelizes desta casa. A nossa irmã vive uma existência de quase enclausuramento e caso decida por sair daqui terá grandes dificuldades para sanar as chamadas dívidas e favores, para com essa senhora, que se posiciona também como proprietária das jovens que aqui estão, vendendo ela uma imagem de literal protetora, sendo em verdade uma real vampira, exploradora da ignorância de quem lhe partilha o mesmo teto. Lamentável, Adalberto. Põe lamentável nisso, minha cara, pois os compromissos que essas criaturas assumem perante a vida verdadeira e não a passagem apenas pelo curto espaço de tempo na Terra é por demais significativa, quando a consciência iniciar o seu despertamento e houver a constatação dos desequilíbrios praticados diante das leis divinas. Mas por agora, cabe-nos a atuação junto à Rosita, para que a mesma possa aceitar-nos o convite em favor do Felício, o qual será levado muito em conta como créditos significativos nas questões do merecimento, pois conforme sabemos, por mais que ela venha a alterar a sua disposição e incorrer no abortamento, o fato de permitir a reentrada do nosso irmão em um novo corpo, será para ela de grande valia, pois trata-se de uma medida de socorro caritativo a uma criatura em situação de complexidade diante de si mesma. Onde a auto-hipnose oferece todos os entraves possíveis a uma condição de revisão de alguns pontos de sua vida e anterior programação. Isto pode significar que o Felício tenha apenas um curtíssimo período de contato com um corpo físico, encontrando-se ainda na condição de feto. Exato, mas o contato com a matéria mais adensada será a proposta do que chamamos de choque reencarnatório, onde alguns aspectos de memória, plano mental e provável revisão de projetos, sejam reavivados, quebrando desta forma o monoidaísmo escravizante. Claro que estes procedimentos não irão causar alterações significativas, mas poderá auxiliá-lo em seus próximos projetos reencarnatórios, uma vez que o nosso irmão necessita quebrar a corrente do despotismo em que se habituou. Lembre-se de que o problema não diz respeito somente a ele, mas principalmente às criaturas que terminam por viver em sua proximidade, relacionando-se direta ou indiretamente com ele. Como sabemos, nas condições que terminei por explanar, nas leis de Deus funciona a sintonia e a assimilação de natureza energética e ninguém que não necessite aproximou-se ou irá se aproximar do Felício. Contudo, as propostas reencarnatórias nunca serão voltadas ao desrespeito e à exploração de quem quer que seja. Como exemplo, no caso daqueles que foram seus funcionários e se transformaram posteriormente em seus algojes depois da passagem do túmulo, deveriam ser tratados condignamente, sendo eles espíritos devedores que são em relação à terra, que um dia conspurcaram-na para obter resultados financeiros, independentemente dos danos causados à natureza. Como nas leis do Criador, a metodologia empregada é a da educação e não da punição, esses mesmos funcionários estariam no contato com a Terra de uma maneira diferenciada da última existência, porque,
com as tarefas diárias, exercitariam o respeito à terra, buscando fazê-la produzir dignamente, sendo em paralelo, verdadeiros cuidadores da natureza, constituindo com isso, parte de suas liberações diante do que criaram de desajustes em outras experiências. Cabia ao Felício o comando equilibrado e não exploratório que ele terminou por empreender aos irmãos devedores em suas próprias consciências e que buscavam minimizar os seus compromissos diante das leis cósmicas, incitas em cada um deles como também de todos nós. Como nos comprometemos com facilidade por vezes, não, Adalberto? Não generalizando logicamente, Janete, por vezes procuramos olvidar todos os avisos que nos são dados, a começar da nossa própria intuição, incluindo ainda a inspiração dos amigos espirituais, que por vezes se utilizam até de desconhecidos para que de alguma forma sejamos alertados sobre o que sabemos e não estamos interessados em praticar. É um fato, Adalberto, porque utilizando-me de um dos ensinamentos mais objetivos de Jesus, no amai ao próximo como a si mesmo, passados mais de 2000 anos de sua presença no planeta, ainda insistimos em não materializar esse elemento sublime do amor em nossas vidas, não genericamente como você bem frisou. O Adalberto, sorrindo da observação, endossou, com as bênçãos do Criador, ainda bem que não podemos de forma alguma generalizar, pois o Senhor nos envia com regularidade, espíritos mais elevados, por vezes no seio da própria família ou no círculo dos nossos relacionamentos, visando todos eles servirem de exemplos para nos auxiliar em nossa evolução. Capítulo 20. De acordo com as obras. As providências logo começaram a ser efetivadas no sentido de acelerarem a reencarnação do Felício, cujos resultados psicoterápicos continuavam a se mostrar irrisórios ou praticamente nulos. O próprio Sálvio encarregou-se junto a outros enfermeiros dos exames finais na Rosita, analisando em detalhes as condições saudáveis para a maternidade, dentro do que era possível num ambiente tão comprometido como o que ela habitava. Após as análises serem realizadas, o Sálvio solicitou uma reunião com o Adalberto e a Janete para apresentar os resultados finais, informando, no primeiro contato e exames que procedemos no corpo espiritual da Rosita, não encontramos grandes entraves em relação ao novo processo gravídico, mesmo depois de realizados os 2 abortos, feitos por verdadeiros açougueiros de plantão, os quais atendem as moças instaladas naquele ambiente infeliz. No entanto, teremos alguns desafios adicionais no caso do Felício, pois a sua condição alienada não oferecerá qualquer auxílio quanto aos fatores iniciais de seu novo corpo somático. Janete solicitou um pequeno instante para questionar, no que foi atendida: Sálvio, isto está apenas ligado à sua condição alienante, conforme a sua exposição. Não apenas, Janete, mas considerando que a simples disposição no retorno ao proscênio terrestre auxilia tremendamente as ligações iniciais do corpo espiritual ao corpo físico que lhe servirá de expressão no planeta, em sua condição atual o Felício, com a estruturação enfermiça de seu plano mental, poderá comprometer as citadas ligações que são ainda muito tênues a começar da própria fecundação. Para ser mais claro, a atração magnética exercida pelo reencarnante no espermatozoide que fecundará um ovócito secundário, neste caso, não ocorre por conta do egoísmo exacerbado do Felício, onde a sua postura mental vive exclusivamente para ele mesmo, sendo necessário que atuemos nesta operação para garantir-lhe não apenas os aspectos iniciais da reencarnação, como também a manutenção e continuidade dos laços entre corpo espiritual e somático, conforme já esclareci há pouco. Adicionalmente, temos ainda alguns desafios adicionais pelo quadro espiritual já constatado por vocês, pelas entidades vampirescas que se alinham naquele ambiente de orgias, incluindo também a proprietária infeliz que está na mesma condição ou até pior quando comparada aos nossos irmãos desencarnados, cuja similaridade vibratória com ela terminam por se locupletar com aquela situação de extremada miserabilidade moral. A estagiária impressionada voltou a perguntar: mas o Felício possui tantos créditos assim para receber o auxílio que lhe será prestado? Entendo que nas leis cósmicas ninguém é deserdado, mas as ações dele são no mínimo graves quanto ao desrespeito de si mesmo e dos seus semelhantes. Você fez uma excelente observação neste particular,
porque as questões relacionadas à meritocracia ensinada por Jesus no cada um de acordo com as suas obras, faz completo sentido. Entretanto, não podemos olvidar que as leis cósmicas são antes educadoras e não punitivas, sendo que no caso do nosso irmão essas leis estarão atuando para que ele um dia possa solucionar as suas pendências inicialmente junto a si mesmo e depois junto aos seus semelhantes, pois do que valeria mantê-lo no grau de ignorância em que se encontra negando-lhe a oportunidade de reconstrução. Contamos também nesta ocorrência com os merecimentos de sua genitora que tudo fez no sentido de interceder por ele, no intuito de dar-lhe novas oportunidades de reabilitação e, quando a sua consciência passe a despertar gradativamente, a chance de reparação junto àqueles que foram prejudicados ou para outros que poderão receber os benefícios em memória de muitos que já o perdoaram, apesar de terem sofrido em suas mãos. Logicamente que o seu caminhar evolutivo será de dificuldades extremas, pois aquilo que destruímos em um único golpe, exigirá extremado esforço e tempo para ser reconstruído. Perceba, Janete, o reinício delicado que o Felício está por empreender em sua retomada evolutiva, procurar com alargado tempo, sair da alienação por auto-hipnose, sair gradativamente da ignorância quase que completa das leis que estão inscritas em sua consciência, no tocante ao respeito ao próximo, pela falta de exercício delas em si mesmo, onde as projeções daquilo que não se tem, são óbvias junto aos semelhantes, responsabilidades diretas das ações empregadas eivadas de completa crueldade com funcionários e outras pessoas de convívio próximo ou não. Como o caso da Rosita como exemplo, substituição de variados hábitos infelizes, pela viciação mental que terminou por instalar-se à medida que as suas práticas foram se consolidando. Diante do que expus sinteticamente, imagine o tempo que o Felício terá que despender com as provações necessárias ao restabelecimento primário de si mesmo frente à valorização da vida e, consequente, quitação junto à sua própria consciência. Como é possível o comprometimento rápido de nossa jornada evolutiva, caso não mantenhamos a vigilância e a oração recomendada por Jesus, não salve-o? Sem qualquer sombra de dúvida, Janete. A atenção à recomendação do Divino Mestre pode nos tirar de situações altamente perigosas ou mesmo, alertar-nos para que não nos inclinemos a elas, sendo o melhor método, sempre, a procura do trabalho em favor do bem. E, por falar nele, vamos nos adiantar para os primeiros acordes em relação à reencarnação do nosso irmão, fazendo inicialmente uma visita à proprietária da residência onde a Rosita se encontra. Capítulo 21. Um sonho peculiar. Tão logo o Sálvio, Adalberto e Janete desembarcaram do veículo que os transportou até a mansão onde a Rosita encontrava-se instalada, o dirigente deu algumas orientações adicionais. A senhora que dirige a infeliz propriedade, chama-se Gertrudes, conhecida mais popularmente como G, e a esta hora da manhã deve se encontrar sob sono profundo. Nossa estratégia inicial será tirar-lhe do torpor que certamente se encontra pela ingestão continuada de alcoólicos e procurarmos negociar. Negociar, Sálvio? Sim, Janete, porque nos encontramos na posição de pessoas que necessitam do seu auxílio, por mais primário que possa parecer. Caso a G nos atenda no mínimo que seja, teremos da parte dela algum compromisso em manter a Rosita, um tanto mais protegida, e, dessa forma, daremos continuidade com um certo grau de tranquilidade na reencarnação do Felício. Vamos entrar na mansão e dar prosseguimento em nossos objetivos. Entraram e, pela condição vibratória em que as três entidades possuíam, não foram percebidas pelos enfermos desencarnados que lá se encontravam, vítimas que eram da drogadição e do alcoolismo, numa mistura infeliz com a sexualidade aviltada. Foram em direção à suíte da G sem encontrar qualquer resistência e, ao adentrarem ao local, a senhora encontrava-se desdobrada de seu invólucro corporal, pairando a alguns centímetros dele, completamente anestesiada pelos efeitos do álcool ingerido em grande quantidade e que podia ser percebido pelos três visitantes através dos eflúvios que eram emanados de seu corpo, a começar das vias respiratórias e dos poros. Ao lado de sua cama, duas entidades completamente narcotizadas, dormiam no piso do quarto e, pelas condições das deformidades, se assemelhavam aos morcegos vampiros, cujos corpos espirituais apresentavam a degeneração de seus campos mentais.
O Sálvio, depois de analisar as condições ambientes, recomendou: Janete e Adalberto, vou precisar que vocês apliquem energias, um tanto mais anestésicas, nesses nossos dois irmãos, para que possam dar continuidade no sono profundo em que estão. Caso contrário, irão causar muito tumulto para não permitirem a nossa aproximação da G. Enquanto isso, eu vou procurar despertá-la, tão logo adense o meu corpo espiritual para ser divisado por essa senhora. Passados alguns minutos de concentração e prece feitas pelo Sálvio no intuito de alcançar os seus objetivos, ele aproximou-se e aplicou energias em procedimento fluidoterápico, com movimentos longitudinais, atuando na grande maioria dos principais centros de forças, visando tirá-la da situação de sedação alcoólica em que se encontrava. Depois da operação realizada no corpo espiritual da senhora, ele disse: Gertrudes, desperte. Ela acordou um tanto atônita na dimensão espiritual, sendo que o seu corpo somático continuava em sono profundo, causando-lhe enorme espanto diante da cena. Cambaleante procurou sair da cama e se lançou em uma poltrona próxima, dizendo para si mesma: não é possível que isto esteja ocorrendo. Devo estar em um pesadelo horrível, pois me vejo no leito como se estivesse morta. Neste exato instante, o Sálvio posicionou-se diante dela, sendo outro motivo de surpresa para ela, que em um salto se acocorou na poltrona, perguntando: quem é você e o que quer de mim? Acalme-se, G, meu nome é Sálvio e sou apenas um médico de uma instituição localizada não muito longe daqui e venho para fazer-lhe um importante pedido. Médico, pedido, não me recordo de te conhecer ou sequer ter chamado algum médico. Isto de fato só pode ser um sonho estranho, causado pela quantidade de álcool que ingeri na noite passada. Sim, G, é mais ou menos isso o que vai parecer quando você despertar pela manhã em seu corpo físico. No entanto, as ocorrências atuais são mais reais do que você possa conceber. Como eu disse há pouco, necessito de seu auxílio para um importante acontecimento que ocorrerá em sua propriedade. Acontecimento? Não me recordo de nada que seja especial no meu negócio. O que poderá ocorrer? Se for com a polícia, creio que não terei qualquer problema, pois o delegado atual é muito meu amigo. Após completar a frase, ela gargalhou de forma exagerada, enquanto o Sálvio aguardava pacientemente para dar continuidade à importante tratativa. Assim que a G retornou de seus momentos de descontrole, o médico continuou: não se trata de nenhuma relação com as autoridades locais e sim com a Rosita. O que tem ela? Saiba que possuo a propriedade da moça. G, inicialmente seria interessante não tratarmos as pessoas como propriedades, sendo assim, conforme mencionei anteriormente, preciso muito do seu auxílio para uma possível gravidez da Rosita. Gravidez? Ora, senhor ou doutor, ela terá que abortar como fez das outras vezes. Esse tipo de negócio que eu administro não permite essas inserções. Neste caso, G, gostaríamos que você abrisse uma pequena exceção, permitindo que a Rosita leve em frente a sua gravidez, pelo menos até que a criança possa vir à luz. O que me diz? Ela olhou o médico de uma maneira um tanto diferente, onde os seus olhos demonstravam com clareza a pobreza da ganância que lhe envolvia os seus pensamentos. Em seguida, ela respondeu com outra pergunta: o que eu ganho com isso, doutor? Os benefícios que o bem que você produz refletido em você mesma, pois a nossa natureza sendo divina, cada vez que operamos no bem e no amor, respeitando os nossos semelhantes, exercitamos as nossas virtudes e nos integramos ao amor do nosso Criador, que nos sustenta a vida, abrindo portas importantes para a nossa redenção, desde que nos esforcemos para isso. Pense, G, que a Rosita poderia ser inclusive a sua filha. Ora, doutor, sou uma mulher prática e preciso de algum ganho extra, porque terei que sustentar a Rosita depois de certo período, quando ela deixar de produzir pela gravidez adiantada. Não se preocupe, G, que faremos os recursos chegarem até você, compensando os seus gastos de uma forma que irá surpreendê-la, pois eles são fruto de um produto que nunca lhe será tirado, pois estará implantado em seu íntimo. Você se recorda do que a dona Genoveva lhe ensinava a respeito do valor do bem em favor do próximo?
O médico não continuou, porque a G, surpreendida, disse: "Você é muito jovem para ter conhecido a minha mãe que morreu quando eu tinha apenas 12 de idade. Como sabe disso? Por acaso é algum clarividente ou tem possibilidades de ler a mente das pessoas?" Este é um dos recursos que todos nós podemos usufruir, G, desde que procuremos nos exercitar no amor e nos elevemos rumo ao Criador, através do esforço constante em nosso próprio favor. Ela pareceu demonstrar sutilmente certo temor diante da figura do Sálvio, pelas atitudes conscienciais culpadas que carregava nos inúmeros desacertos praticados ao longo de sua vida. Na aparência, ela havia procurado neutralizar grande parte de seus equívocos, mas alguns deles eram muito significativos para que ela conseguisse fugir de si mesma. Sendo assim, ela procurou disfarçar e disse secamente: "Deixe-me pensar a respeito. Agora saia da minha casa, porque preciso descansar." O Sálvio aproximou-se rápido e, com um movimento com a sua destra sobre o centro de força coronário da senhora, fez que ela retornasse rapidamente ao corpo somático e o seu despertamento se deu em um sobressalto, podendo por uma fração de segundo ainda ver a figura do médico na sua frente, dizendo para si mesma: "Nossa, que sonho estranho! Essa cachaça ainda vai acabar me matando. Mas, o que a minha mãe e a Rosita têm a ver com isso tudo?" Enquanto a G procurava se recordar de alguns detalhes do encontro que acabava de ocorrer, o Sálvio retornava para a sutileza de seu corpo espiritual, convidando os dois amigos a se retirarem do ambiente, com a certeza de que a proprietária da mansão teria muito ainda que meditar a respeito do que ela convencionou como um sonho, no mínimo considerado muito peculiar. Capítulo 22. Programação. Ao deixarem a propriedade, a Janete questionou Sálvio, pelas condições de registros de seu diálogo com a G ter ocorrido no cérebro do corpo espiritual dela. Sabemos que as transferências irão acontecer para o físico, de forma incompleta, conforme pode ser observado alguns instantes atrás. Como poderá ser aproveitado de fato pela nossa irmã, o total das informações e solicitações realizadas por você? Sem dúvida, Janete, em caráter consciente os registros dela são reduzidos, conforme a observação oportuna que você fez relativamente ao cérebro físico, mas não podemos olvidar que eles estão completos no cérebro do perispírito e gradativamente surgirão nos momentos oportunos, não exatamente como recordações, mas como fatores voltados à intuição, na condição de serem alertas verdadeiros quando forem necessários, à medida do desenvolvimento de nossas propostas e a concretização dos acontecimentos. Em sua opinião, você acha realmente que ela corresponderá com o que foi solicitado? Dentro do provável, mas será de sua responsabilidade adotar as posturas caritativas em relação a Rosita, até porque a liberdade que possui poderá ser utilizada como bem lhe aprouver e é exatamente aí que entram os seus esforços e do nosso estimado Adalberto, na tentativa de minimizar o quanto possível os prováveis desvios. Sendo assim, cabe-nos orar e trabalhar assiduamente para o sucesso do empreendimento. Posso fazer outra pergunta, Sálvio? Claro que pode. Você falou para a senhora sobre as questões relacionadas a ganhos no sentido de garantir o sustento da Rosita. Como isto poderá ser possível? Neste ponto o Adalberto, que vem acompanhando o caso com maior detalhamento, poderá responder. O assistente, tomando a palavra, informou: "A Rosita recebe com regularidade um rapaz que está apaixonado por ela e vem de certa forma sendo correspondido em seus sentimentos. Como o relacionamento está se estabelecendo dentro das limitadas possibilidades, ele, de seu salário reduzido, vem repassando o que pode em paralelo para a jovem e não apenas fazendo os pagamentos que este infeliz serviço se propõe. É sua intenção também retirá-la do local que acabamos de encerrar a nossa visita, todavia, encontra severas dificuldades financeiras e de gestão com a G, que informou de imediato ao Sálvio que possui a Rosita como sua propriedade. Bem, diante de sua explanação, já se torna possível verificar a paternidade do Felício. Sim, Janete, a possibilidade desta realização está sendo considerada pelos nossos técnicos, que a pedido do Sálvio, analisaram as condições do rapaz e a conclusão foi positiva para a efetivação da nossa proposta.
Aliás, vale lembrar que o nome dele é Joaquim. Tão logo retornemos à nossa instituição, vou te repassar os relatórios completos desta operação. Adalberto, 2 questões ainda. Diga, quais são? A primeira está relacionada ao merecimento do Felício e a segunda, poderá ocorrer alguma alteração significativa para que o processo seja interrompido. Bem, creio que em relação ao Felício você esteja focando o dispêndio dos esforços por alguém que promoveu tantos desmandos, não? Exatamente. Veja como a misericórdia do Senhor atende os seus filhos cuja condição enfermiça é de natureza crítica, sendo este exatamente o caso do nosso irmão, que é doente exigindo internação, para que um dia, não importando o tempo pois somos imortais, ele possa dar continuidade de forma equilibrada em seus compromissos, pois o que é dele efetivamente, não poderá ser transferido para os ombros alheios. Será assim auxiliado na realização de suas tarefas, ou se você preferir, em seus resgates, contudo, apesar do auxílio recebido, as reparações irão correr por sua conta, até porque esses são os tesouros que podemos ajuntar em nosso íntimo, que poderão se constituir de metal amarelo comum, conhecido comumente como ouro de tolos ou das verdadeiras joias que se constituem do exercício de nossas virtudes, de acordo com o ensinamento do Cristo, tesouros estes verdadeiros que a traça e a ferrugem não corroem e os ladrões não roubam. Agora, em relação ao processo como um todo, podemos sim encontrar dificuldades consideráveis e precisarmos alterar nossa estratégia, pois estamos no terreno conhecido como programação, onde teremos que contar não apenas com o que desejamos e queremos realizar, mas com a liberdade de escolha das pessoas envolvidas. Entretanto, seja como for, de nossa parte estaremos procurando realizar o serviço que nos compete, da melhor maneira possível. A Janete, dando-se por satisfeita, encerrou confirmando: perfeito, Adalberto, da melhor maneira possível. Capítulo 23. Graves mudanças de planos. Os passos seguintes ao reencarne do Felício foram razoavelmente dentro do esperado, diante de um quadro tão delicado onde o paciente em estado de completo monoidaísmo não oferecia qualquer chance de auxílio para que o processo ocorresse de forma mais efetiva e tranquila. Realizou-se a sua transferência para o centro especializado nos procedimentos reencarnatórios, onde foram executadas as operações de redução do seu perispírito e consequente contato inicial com o perispírito da Rosita, quando de seu desdobramento do corpo somático. A aceitação por parte da futura mãe em relação ao reencarnante foi considerada também um sucesso, apesar das ocorrências conhecidas do passado, onde o Felício foi o seu cruel algoz, em desrespeito completo à sua condição de mulher. No tocante a Rosita, todos os mentores e amigos espirituais que acompanharam o desenrolar das operações iniciais de contato e aceitação do reencarnante ficaram surpresos com a sua postura energética em não repelir automaticamente aquele que trouxe tanta infelicidade para ela. Mostrou-se um espírito superior neste quesito, buscando agir com suprema caridade para com ele, lastreada que se encontrava diante das suas esperanças renovadas nas promessas feitas pelo Joaquim. Em seus sentimentos de moça, esperava que a libertação pudesse se concretizar através da gravidez, sendo a oportunidade exata do jovem resgatá-la em definitivo, tão logo tomasse conhecimento da importante notícia. Todos estes detalhes obviamente não se passavam pelo seu consciente por deliberação própria, mas parte deles eram inspirados pela Janete e também pelo Adalberto, que estavam encarregados no cumprimento do importante cometimento. O Sálvio acompanhava a dupla em algumas visitas, principalmente quando o processo se consolidou na ligação entre os perispíritos da mãe e do futuro filho, e logo depois das ocorrências satisfatórias no plano terrestre, quando os primeiros acordes reencarnatórios tiveram início. Tudo corria dentro do esperado e com o passar de algumas semanas, apesar das dificuldades óbvias do ambiente onde a futura mãe residia e os outros detalhes infelizes que se desdobravam no local, os mentores da delicada empreitada se mostravam satisfeitos.
As condições reencarnatórias do Felício desde o procedimento redutório do seu perispírito e também nos primeiros contatos com a matéria densa produziram o esperado, retirando-o do monoidaísmo escravizante em que se encontrava, podendo de acordo com os planos traçados retomar em futuro breve as suas responsabilidades, logicamente depois dos reajustes que se fariam necessários. No tocante à paternidade, o Joaquim aceitou a responsabilidade integral e com isso ofereceu à proprietária da casa certa quantia de dinheiro, conseguido como empréstimo junto aos seus amigos, como uma forma de resgatar a Rosita daquela condição humilhante em que foi colocada por aquele que agora seria o seu próprio filho. A G, por sua vez, em conversa com o Joaquim, decidiu inicialmente aceitar a proposta financeira, contudo, tão logo a Rosita iniciou os preparativos de seus mínimos pertences para a sua retirada final da mansão, a proprietária passou a criar empecilhos a respeito do valor oferecido. Tanto o Adalberto como a Janete acompanhavam o importante desfecho, que seria a realização não apenas de certo grau de libertação do Felício, mas principalmente, com o que estava ocorrendo, a Rosita era também beneficiada direta através de seu ato caridoso para com o reencarnante. Logo as negociações passaram a tomar outro rumo, quando o Joaquim foi comunicado pela G que o valor apresentado em sua proposta era insuficiente e deveria ser no mínimo dobrado. Nesta altura dos acontecimentos, o rapaz diante da notícia dada pela gananciosa perdeu o controle e teve que ser impedido de agredi-la pelos seguranças, sendo em seguida posto para fora do local pelos brutamontes que aproveitaram para aplicar-lhe alguns bofetões. O Adalberto achou sensato acionar o Sálvio, que em pouco tempo desembarcava do aerotransportador na frente da mansão, onde as informações foram finalizadas pela Janete, assim que ele entrou no ambiente. Questionando-a a respeito do Adalberto que não se encontrava no local, a jovem informou que ele acompanhava o Joaquim, que sentindo-se vilipendiado foi em direção à sua casa com a intenção clara em retornar armado com o revólver que possuía, para procurar solucionar a pendência de forma completamente desequilibrada. Como os desdobramentos eram graves, o dirigente achou por bem se deslocarem até a casa do rapaz, no intuito de impedi-lo do ato literalmente impensado e comprometedor de sua vida e de toda a operação que estava se desenrolando. Chegaram rápido, a tempo de ver o Joaquim colocando munição extra no bolso de um casaco, enquanto o Adalberto insuflava sugestões de calma, aplicando-lhe sobre o centro coronário energias balsamizantes, as quais eram completamente repelidas pelo estado emocional desequilibrado em que o jovem se posicionava. Questionado pelo Sálvio, o Adalberto explicou, antes mesmo que os seguranças interviessem na discussão entre ele e a G, iniciamos os procedimentos de transferência energética, procurando acalmá-lo. No entanto, a sua condição de uma maneira geral oferece resistências consideráveis, além do ambiente daquela residência e os moradores desencarnados em estado de profunda enfermidade, ignorância e desrespeito que lá se encontram, interferirem diretamente nas ocorrências, estimulando a divisão e o embate. Até o momento em que o Joaquim estava colocando os projéteis em sua arma, procurei de certa forma interferir fazendo que alguns deles caíssem e rolassem pelo piso, porém, a sua postura mental é tão arraigada na vingança, que literalmente não alcancei o resultado esperado para que ele viesse a refletir alguns segundos sobre o que pretende realizar. De fato, Adalberto, o jovem é por demais descontrolado em suas emoções e teremos que respeitar a sua decisão, procurando a partir de agora agir para minimizar os efeitos, até porque, do outro lado, me referindo a G, não era de se esperar por atitude diferente. Conforme sabemos, aquela senhora é uma negociante do sexo e procura ganhos financeiros em situações ínfimas, porque a ganância aliada à enfermidade de seu caráter, percebeu logo a louca paixão do Joaquim pela Rosita e consequente oportunidade extra. A Janete, que ouvia atentamente, disse, que lamentável o nível de comprometimento em que certas pessoas se envolvem. Sim, Janete, são ainda espíritos primitivos nas condições do sentimento, onde o desenvolvimento se faz tardio pela insistência em verem a vida de um ângulo limitado,
onde os ganhos fáceis e imediatos parecem ser suficientes para saciá-los na infeliz posição, da qual se lamentaram profundamente por terem se mantido nela e só Deus sabe quanto tempo terão que despender para a recuperação de si mesmas. Cabe-nos agora continuar insuflando ideias positivas no Joaquim, porque é a parte que nos compete. Esperemos em Deus que até o seu retorno à mansão tenhamos algum sucesso em demover-lhe de suas atitudes. Vejam, ele está saindo, vamos acompanhá-lo. Capítulo 24. Atitudes comprometedoras. Todas as tentativas para impedir as ações brutais que estavam por se desenvolver eram completamente infrutíferas junto ao Joaquim, cuja posição mental rechaçava literalmente as sugestões de pacificação e revisão de seus atos. O ódio projetado no seu entorno criava uma verdadeira redoma escurecida, como se fosse uma casca espessa, não permitindo abrir qualquer fissura por parte dos 3 mentores que o acompanhavam. Esta postura mental acabava por atrair espíritos desocupados pelas ruas por onde o Joaquim passava, sintonizando-se imediatamente com ele, reforçando as ideias assassinas de que era portador. Apesar de todos os esforços empreendidos pelo trio, o rapaz chegou na mansão e, encontrando apenas um segurança de plantão próximo ao portão principal, disparou no tórax do homem a queima-roupa, tirando-lhe a vida de imediato, entrando em seguida completamente enceguecido pelo ódio no salão principal, onde se encontrava a G falando aos brados com a Rosita e, por estar com o volume de voz alterada, não ouviu o ruído do disparo ocorrido na parte externa da casa. Ao ver a cena do completo desrespeito à sua amada, Joaquim disparou seguidas vezes na direção da proprietária e, pelo estado de profundo desequilíbrio em que se encontrava, terminou por atingir mortalmente também a Rosita. Vendo o desastre que acabava de promover, aproximou-se da jovem procurando socorrê-la, mas, um dos projéteis atingiu diretamente o crânio dela, retirando-a do corpo somático em completo estado de choque. Não podendo mais suportar o que acabava de ocorrer, tendo despertado a atenção das demais moças que viviam no local, o rapaz deixou a mansão em desespero, apavorado que estava pelo receio em ser autuado em flagrante. Na dimensão espiritual, a situação era delicadíssima e apresentava um quadro de miserabilidade completa, pois os desencarnados que partilhavam o ambiente da mansão como moradores, saltaram sobre os cadáveres das vítimas como se fossem feras desesperadas na tentativa de sugar-lhes os fluidos vitais que iam se desfazendo gradativamente, enquanto os 3 mentores procuraram proteger a Rosita, retirando-a do local em caráter imediato, enquanto a G era integrada junto da malta que lá se encontrava, fazendo-a prisioneira em completa alienação. A ligação perispirítica entre o Felício e a Rosita ainda se mantinha, contudo, segundo o Sálvio informou aos seus assistentes, o quadro poderia ser alterado em questão de horas, pela violência sofrida naquela que poderia ter vivenciado a maternidade por mais curto fosse o período de tempo, pois o Felício não teria um desenvolvimento considerável caso viesse à luz, devido aos comprometimentos mentais e fragilidade energética em que se encontrava depois dos anos todos em que foi submetido aos mais diversos tipos de flagelação. Porém, tudo parecia estar perdido se analisado pela ótica simplista daqueles que não aceitam a realidade espiritual. Entretanto, segundo explicava o Sálvio, o choque reencarnatório retirando o Felício de seu monoidaísmo havia funcionado satisfatoriamente, enquanto a Rosita, pela disposição que teve em relação à maternidade, seria atendida na instituição pelos méritos alcançados, pois as leis do Criador são justas diante dos esforços empreendidos em favor do semelhante, sendo este exatamente o caso da jovem. Quanto aos aspectos relativos aos demais equívocos cometidos por ela, logicamente que as responsabilidades que lhe eram inerentes deveriam ser saudadas ao longo do tempo, para que a sua consciência pudesse tranquilizar-se e seguir no rumo evolutivo adequado, mas o primeiro passo tinha sido dado, apesar do desfecho desagradável de sua saída do corpo físico debaixo de tamanha violência. Em relação ao Joaquim, as responsabilidades assumidas engrossariam ainda mais os seus pendores primitivistas em relação à vida, pois a postura vingativa somente foi despertada pelas tendências violentas de que era portador,
tanto é que a posse de uma arma já demonstrava a possibilidade de alteração de rumo diante da proposta da reencarnação que mal iniciava e que se comprometeu no início de sua juventude. Somente o Criador para avaliar o tempo que seria dispendido por ele para a sua recuperação, dado que em minutos ele agrediu mortalmente a vida de 4 pessoas, sendo 3 encarnados e um que se encontrava em fase de reencarnação. O Sálvio e os 2 assistentes, não podendo fazer mais pelos comprometidos irmãos desencarnados, solicitaram para que o aerotransportador viesse buscá-los, para levarem a Rosita para a necessária internação. Apesar da evolução em que os 3 mentores se encontravam, com a devida compreensão dos excessos que a falta de respeito ocasiona entre as criaturas, podiam ser vistas lágrimas discretas derramadas de seus olhos. No entanto, a luta deveria continuar na tentativa de apaziguar o maior número de pessoas que estavam ligados aos excessos do Felício, que experimentava mais uma vez as condições violentas de que se utilizou um dia com aqueles que deveriam ser dignamente tratados como funcionários e não como seus escravos. Capítulo 25. Manter a esperança. Realizadas a internação da Rosita, com a qual o Felício em seus estados primários ainda se encontrava ligado em perispírito, a Janete questionou o Sálvio: você informou a respeito da continuidade do trabalho de recuperação do Felício, sendo assim, o que deverá ser feito em relação a ele depois do ocorrido? Faremos a transferência da Rosita amanhã mesmo para o Centro de Reencarnações, responsável pelos procedimentos do Felício. Com certeza, teremos a sua desvinculação, que aliás está em fase adiantada, daquela que seria a sua futura mãe e a reinserção dele em novo programa reencarnatório. Assim de imediato, Sálvio. Sim, pois será o melhor para ele e alguns planos já se encontravam devidamente traçados, pois sabíamos de antemão que o máximo período de sua existência não passaria de seu nascimento ou talvez um curtíssimo prazo depois dele. Toda essa estratégia em relação ao Felício está sustentada pela necessidade em liberarmos os nossos irmãos que se envolveram com ele, muitos ainda encarnados, e os que aceitaram a mudança em seus campos mentais, como foi o caso do Gracindo e do Gumer, além dos demais que faziam parte do séquito de justiceiros. Teremos em nova programação o retorno do Felício como neto de um dos seus antigos funcionários, que ainda reside em uma das fazendas que foi de sua propriedade, sendo hoje administrada pela sua ex-esposa, que após o desencarne do marido, procurou se inteirar dos negócios e com o auxílio dos filhos e alguns amigos tornou-se exemplar no gerenciamento dos negócios herdados, sendo um modelo a ser seguido no relacionamento com os seus funcionários. Inicialmente, deu-lhes um salário decente, retirando-os do sistema de semi-escravidão em que viviam e, logo após, pediu que construíssem residências adequadas, além da implantação de escolas alfabetizantes em suas propriedades. Uma outra providência foi a demissão de administradores cruéis que estavam muito ao gosto do ex-patrão, substituindo-os por pessoas qualificadas e com uma visão semelhante à sua no respeito aos funcionários e à terra. Neste ambiente, o Felício irá reencarnar e, conforme eu mencionei há pouco, sendo filho de um funcionário nascido em uma de suas fazendas. Será um trabalhador comum no trato com a terra, suponho. Ainda não, Janete. Ele terá que vencer os aspectos limitantes em si mesmo, com o comprometimento mental acentuado. Contudo, já estará se ambientando em um dos locais que um dia se constituirá em grande oportunidade de resgates, pois a administração da Mariana será de influência positiva aos filhos que darão continuidade em moldes semelhantes de respeito ao trabalho e à terra, sendo então que o Felício poderá retornar ainda com algumas limitações, contudo, junto dos demais companheiros que foram um dia os seus justiceiros. Renascerá junto deles, tornando-se um funcionário comum e auxiliando-os no serviço diário, exercitando no dia a dia, com o suor do próprio rosto, as condições propícias do relacionamento respeitoso, não apenas entre eles, mas também com a gleba que irá lhe abrigar. Em posição simples, aprenderá a valorizar cada instante de sua existência, para que um dia possa retornar na administração de algum negócio relativo à terra ou mesmo outro tipo de empresa, exercitando, com as equipes às quais ele será responsável, o respeito devido aos semelhantes.
Salve-o, ele estará capacitado para tanto, sendo um programa tão extenso. Veja que você mesma mencionou a condição de um programa, Janete. Não podemos olvidar que se trata de programações em que ele poderá ser bem-sucedido ou não, e caso não seja, terá maiores desafios diante de quadros mais difíceis de serem administrados. Todavia, o Senhor não abandona nenhuma de suas criaturas, oferecendo oportunidades de longo prazo, onde os procedimentos que acabo de apontar são aqueles reservados aos meus conhecimentos que são limitados, mas tenhamos absoluta certeza que o mapa de nossa evolução é traçado por nós através do uso do livre-arbítrio, que vai gradativamente delineando no tempo o que é o melhor para o nosso crescimento, diante do uso que fazemos dele. No final, somos os construtores do assim chamado destino, que vamos erigindo a cada dia. Mantenhamos então, a esperança não somente no Felício, que é exemplo vivo do que o desacerto com o próximo pode provocar, como por nossa vez, temos ainda muito o que resgatar, mas diante das leis do Criador, que são justas e baseadas em causa e efeito, podemos acertar grande parte dos nossos equívocos através do serviço no bem, favorecendo o nosso próximo e pelo nosso esforço, favorecendo-nos diretamente. Por agora, repetindo o que disse há pouco, mantenhamos a esperança na vitória do bem, que aliás, é a única criação divina, uma vez que o mal somente reflete a ignorância em nós mesmos relativa aos nossos potenciais divinos. Fim. Obrigado a todos e até o próximo livro. Amor e Equilíbrio Audiobook.